Senhores, é isso mesmo que vocês viram no título. Nós aparecemos no The Noite, no Danilo Gentili, cara, ontem. E eu fiquei bem animado, bem feliz, né? Não foi uma entrevista, tá? Queria muito ir lá e bater um papo com o Danilo. Mas eu fiquei bem contente que o nosso vídeo chegou nele lá. Pra quem não sabe, há mais ou menos uns 5 anos atrás, é isso? Surgiu uma personalidade na internet que o pessoal começou a chamar de Chaves Metaleiro. Olha só pra vocês terem uma ideia aqui, eu fiz um vídeo sobre isso há 5 anos, olha aí. Eu tava até diferente aqui, hein, ó. Toalhinha no ombro, tem gente que me cobra até hoje da toalhinha no ombro, hein. E a gente comentou, né, o Chaves Metaleiro, que se chama Phil Gonzalez, ele viralizou aí há 5 anos atrás, quando trocou a foto dele no Facebook, e a foto dele ficou muito parecida com o Chaves. A história vocês já conhecem provavelmente, e depois de um certo tempo, o Danilo chamou ele para ir lá no programa para poder participar de um multiverso que ele estava criando. E aí o Danilo chamou o Phil para ir lá, porém o Phil deu aquele rolo, né? O Phil acabou indo embora, não participou, e o Danilo falou que ele tinha cobrado um cachê, foi embora e não tinha devolvido o cachê. E aí nesse rolo todo, o Danilo contou que o Phil não tinha pagado o cachê e o pessoal começou a cobrar o Phil, certo? A história vocês já conhecem, mas eu tô dando um resumo aqui. E aí, o que acontece? Há cerca de 1 mês atrás, eu fiz um vídeo relembrando esse caso e tentando entender onde é que estava o Phil, o que ele tinha feito, como que ele tá hoje, se ele tinha pegado o cachê, gastado ou não. E nesse meio tempo, um inscrito aqui do canal, que é o Fronteira Rock, né? O Instagram dele até me conversou com a gente junto com o Phil, ele conseguiu fazer uma ponte entre eu e o Phil, e aí rolou um bate-papo, rolou uma entrevista que foi esse vídeo aqui. Pra quem não assistiu ainda, pelo amor de Deus, vai lá assistir, que ficou muito bom. Eu aqui todo enrolado no meu portunhol aqui, mas ficou legal, cara. Eu gostei da entrevista, é um dos vídeos que eu tenho mais carinho aqui pelo canal, e a gente conversou com o Phil, que é o famoso Chaves Metaleiro, tá aqui, ó, 7 dias atrás, 65 mil visualizações. A gente fez um Reels, né? Na verdade, o editor, né? O Flash, ele fez um Reels, um cortezinho da entrevista, e eu postei lá no meu Instagram. E inclusive, pra quem não me segue no Instagram, tá lá, ó. O Marcelo Milos, dá uma moral lá, cara, porque Instagram é embaçado, né? A galera não vai seguir, não adianta. O pessoal segue no YouTube, mas não segue no Instagram. A gente tá aqui com quase 70 mil seguidores, e lá de vez em quando eu posto alguns cortezinhos, né? Dos vídeos, algumas zoeirinhas, né? Eu posto lá também, aqui eu treinando e tal. E no meio disso, eu postei esse Reels, né? Que foi esse daqui, ó. Ficou muito bom, inclusive, né? Agradecer ao Flash aqui, ó. O Flashinho aqui, ó. Ele que editou. Nunca hubo um cachê. Nunca. Não? Não. Ele veio aqui, pegou o cachê, enganou todo mundo e ainda fica chorando. Danilo nos disse em rede nacional que tu não te... E aí, cara, esse Reel, sim, ele pegou aí, tá com 426 mil visualizações, chegou até o Danilo. O Danilo, ele não comentou aqui no Reels, mas ele repostou lá no Instagram dele, perguntando, né? E aí, produção, cadê os comprovantes? Cadê pra poder provar o ponto dele? De que o Phil não tinha ganhado o cachê mesmo e não tinha devolvido, né? Ao contrário do que o Phil falou pra gente. Esse último Reels aqui do Danilo é ele falando sobre esse caso. 9 minutos... 9 minutos o Danilo falando, não é possível, cara, deixa eu ver. E ele falou do canal, inclusive, tá? Rivalidade internacional, uma rivalidade antiga entre Argentina e Brasil voltou a esquentar o mundo. Rivalidade Pelé e Maradona? Não. Rivalidade Milei e Lula? Tampouco. Rivalidade entre Alfajor e Brigadeiro? Também não. Eu tô falando da rivalidade entre o Chaves Metaleiro e esse programa aqui. Põe a foto do meliante na tela. Pra quem tava morando dentro de um barril e não sabe do que se trata essa briga, eu vou relembrar o caso aqui. Em 2022, já fazem 3 anos, tava todo mundo falando de multiverso Marvel, multiverso. Eu falei, eu vou fazer meu próprio multiverso no The Noite, eu vou fazer o multiverso do Chaves. E aí, a gente começou a chamar várias versões diferenciadas de outros universos bizarros. Eu trouxe aqui o Nhonho de Sorocaba, o Kiko Africano, o professor Mini Fales. Mini Fales. E o resultado foi esse aqui. O bagulho tá louco, viu, filho? Cara, foi uma esquete de zoeira, de humor, né? Assim como o Danilo sempre faz. Gente! Vai, o bagulho tá doido! Ronde final, que vença Ó, o saudoso Madruguinha, né? Madruguinha morreu, cara. Pô, sacanagem. o melhor. Fight! Fight! Aí, bora!
Ah lá, aí os caras não tinham Chaves metaleiro, meteram Chaves obeso ali, viu? Tô puto. Isso, é isso que acontece. Não, eu tô muito puto, eu tô muito puto. É isso, eu tô muito puto. Inclusive, esse programa marcou a estreia de um dos personagens mais queridos e saudosos aqui, o Madruguinha do Brasil. O programa ficou legal pra caramba, até hoje é um dos mais assistidos que tem, foi um dos mais legais daquele ano, mas algo não saiu como planejado. O nosso multiverso ficou sem o Chaves. Quem seria o nosso Chaves? Justamente ele, o Chaves metaleiro. A gente pagou a passagem, a gente... Ah lá, aqui é o Danilo falando o que eles fizeram, mano. Cara, mas na moral, essa foto do Phil aqui, cara. O Phil, assim, conversando com ele, você vê que ele parece mesmo o Bolanhos. Mas nessa foto aqui ficou surreal, cara. Ficou surreal, mano. Parece, se fosse hoje, o pessoal ia falar que era IA, mano. Porque 5 anos atrás não tinha muito essa parada de IA, né? Igual o pessoal faz hoje. Pagou o cachê. Quando ele chegou aqui, ele quis aumentar o cachê. A gente topou aumentar o cachê. E aumentamos. Olha isso, aumentaram o cachê ainda. Então, Phil... Ô, Phil, você mentiu pra mim, então, Phil. Não é possível, cara. Acreditei em você, cara. Acreditei em você, Phil. Dobramos o cachê. Só que quando ele entrou no estúdio, a nossa produção pagou na mesma hora. Ele exigiu o dinheiro antes de entrar. Quando chegou a hora de filmar, ele enrolou. Ele enrolou e foi embora com o dinheiro. Ó, tá aí, palavras do Danilo, hein? Quase mandei minha produção inteira embora. Não pelo valor em si, mas por eles confiarem no argentino. Falei, estão errados. Enfim, esse caso caminhava para o esquecimento, até que eu me deparei com esse vídeo na internet. A Ilha colocou o vídeo que a gente fez, ó. Nunca hubo un caché, nunca. Não. Não. Danilo nos disse em rede nacional que tu não teria participado do programa e teria ido embora com cachê. Y eran $500. É o suficiente para pagar a passagem, na verdade. Nos dieron $200 para cenar, nada más. Era R$200 para ele só para alimentação. Y me negué a participar porque era una burla lo que iban a hacer. Yo me tenía que burlar de todos los personajes de Chávez. Entonces yo me negué a hacerlo. No estaba arreglado eso. Yo viajé para cantar 3 canciones. Caracterizado del Aqui, deixa eu pular aqui, porque aqui a gente já viu, né? Quem quiser assistir lá, depois assista a entrevista, tá? Vamos aumentar o número de visualizações da entrevista completa lá. Tá com 65 mil, só vou deixar aqui na descrição pra vocês verem depois. Sinceramente, olha, eu não vi o Chaves mentir assim desde o episódio que o professor Girafales perguntou quem tinha desenhado a caricatura dele. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, tá? Desde a vez que esse cara mentiu aí, a gente tá aqui falando a verdade, tá? Estamos aqui falando a verdade. Inclusive, esse Chaves metaleiro, depois que passou a mão no... Aliás, esse canal aí que tava mostrando é o canal Não Adivinho, que eu já Aê! Danilo assiste Não Adivinho, ó. Tá aí, ó. assisti várias coisas, gosto muito desse canal, um canal bastante honesto, que as coisas que ele faz é bem embasada, viu? Assista o canal Não Adivinho. Mas quero dizer pro canal Não Adivinho que faltou uma coisa na cobertura aí. Porque o Chaves metaleiro já tinha mentido em outro programa de TV argentino. Ele passou a mão, teve cachê sim, ele passou a mão no cachê e foi lá na Argentina chorar. Olha lá. Miles de comentários dizendo... Olha, esse daqui já faz tempo, cara. Esse aqui foi na época mesmo que ele foi lá no Danilo, saiu, ó. Olha pra vocês verem. Engraçado, né? O Phil não quis participar ali do Danilo, falou que não ia usar roupa, nada, né? Mas aí nesse programa argentino ele foi, né, com a roupa do Chaves lá. Devolvé la plata, te fuiste de... Devolvé o cachê. Claro, devolvé el cachê. O sea, ¿vos te pagaron? No. ¿No te pagaron? No. Eu fiquei chocado quando eu vi isso na época. E olha que eu tô acostumado com um produtor de televisão argentino tentando ferrar minha vida. Eu já trabalhei no CQC. Mas voltando agora a esse assunto em questão, tem alguns pontos aqui, tá? O primeiro, Chaves metaleiro diz que não foi pago o cachê. Mentira. Além das passagens e da alimentação, ele recebeu sim o cachê, tá? Ah, mas foi pra alimentação. Não era pra alimentação, porque a gente encheu o camarim dele de sanduíche de presunto. Eu acho que essa piada ele fez na época que ele ficou falando com o Chaves tinha ido embora com o cachê. Depois a gente tem foto do produtor dele curtindo a noite em São Paulo. Então, essa foto aqui, cara, essa daqui é coisa de louco, mano. Diz o Danilo que foi logo depois que eles saíram daqui. Olha isso, cara. Eles saíram do programa, foram curtir em São Paulo e aí tinha um monte de menina aqui, de moça de família aqui. Será que usou o dinheirinho aí pra poder conversar com essas moças de família? Porque, assim, eles vieram pra cá. Então veio o produtor do Phil, veio o Phil. Essas meninas conheceram aqui, cara. Com mulheres que até podem ter dado a eles o que comer, se é que vocês me entendem. Tem foto, porque naquela noite ele foi embora daqui com cachê e ficou postando essas fotos aí. Olha lá. Outro ponto, o cara disse que não sabia que viria o programa fazer o Chaves, que achava que ia cantar. Claro.
Porque o heavy metal argentino de uma banda bosta que ninguém conhece é super popular no Brasil, não é verdade? Olha, nem na Argentina conhece a banda bosta desse cara, mas o Brasil ia querer ele cantando aqui. E é óbvio que a gente chamou ele aqui pra fazer o Chaves, pô. A gente só não sabia que na vida real ele era o Sr. Furtado. Aí o cara disse que acabou as brincadeiras de mau gosto. Ele ficou falando aqui na produção, falou, não vai entrar, tem muitas bizarratas. Não gosto de bizarratas. Vão fazer bizarratas. Aí é questão de gosto, né, meu filho? Porque, desculpa, se a Chiquinha do multiverso que eu criei se chamava Chuquinha e faz chuca. Desculpa. Bizarrata. A galera ficou comentando que o meu espanhol lá ficou muito bizarrata. O pessoal é foda, velho. Não dá zoeira demais disso aí, cara. É um conceito criativo. Desculpa se no multiverso que eu criei, o Jaiminho, o carteiro, entregava alguns pacotes suspeitos e se chamava Cheirinho. Desculpa. Cheirinho. E olha que a gente nem chegou a fazer a ação final com ele. Porque o Otávio Mesquita ia descer do teto vestido de Chapolin, você ia ver o que ia acontecer com você. Deu uma cutucada ainda, cara, na Juliana, marvado, cara. Pô, puta que pariu. Imagina o Otávio Mesquita descendo Chapolin, cara. Puta que engraçado que ia ficar. É uma pena que não deu. Agora, o que eu não podia saber é que um senhor de 70 anos de idade, que diz que é metaleiro e ganha vida vestido de Chaves, ia ter algum senso de estética tão de repente, assim. Me desculpe, Chaves metaleiro. Olha, e nem por isso ele tinha o direito de roubar o nosso cachê. Ele roubou o nosso cachê. Ladrão! Ó, vamos parar aqui e analisar aqui. É claro, a gente tá tudo na zoeira aqui e tal, mas vamos analisar pra parte aqui. O Phil realmente não recebeu o cachê. E o Danilo, porque assim, o Danilo e a produção não são bobos também. Eles devem ter algum comprovante ali. Não, eles não iam ficar falando isso. Mas vamos supor que o Phil não recebeu mesmo. Bem ou mal, o Danilo tá falando que ele roubou e a galera tá indo encher o saco do Phil. Então vamos supor que o Phil de fato não recebeu e o Danilo tá inventando tudo isso. O Phil poderia muito bem processar o Danilo. Por que o Phil não processa então? Porque ele ganharia uma grana muito boa, cara. Só que pra mim assim, fica um pouco claro. O Phil não processa o Danilo porque o Danilo tem que comprovar que ele recebeu um valor. E aí nisso daí fica feio, né? O Phil pode acabar perdendo. Então assim, eu analiso por essa ótica aqui, eu não sei vocês, né? Porque, cara, ia ser muito simples o Phil processar o Danilo se ele não tivesse recebido mesmo, né? Porque o Danilo tá falando que ele roubou e tá indo uma galera lá no Instagram do Phil zoar o Phil por conta disso, né? Pra minha produção ir atrás das provas, que a gente emitiu passagem, a gente pagou hotel, a gente pagou cachê, está tudo documentado, tá bom? Nada disso vai ser esquecido quando eu... Tá tudo documentado, então assim, numa dessa daí, se o Phil tenta processar, não, ele não pagou não, e tá prejudicando o meu trabalho, porque o pessoal tá indo lá e tal, e processa, o Danilo mostra, Danilo mostrou áudio da Juliana de não sei quantos anos atrás que ele tinha gravado, imagina umas passagens, dinheiro, assim, que deve ser uma transferência e tal, deve ser muito mais fácil provar, né? Ali se pagou em dinheiro vivo em mãos, né? Deve ter imagem e tal, enfim. A gente emitiu passagem, a gente pagou hotel, a gente pagou cachê, está tudo documentado, tá bom? Nada disso vai ser esquecido quando eu for presidente do Brasil. Inclusive, minha primeira medida vai ser, sabe o quê? Conversar com o Milei sobre o caso. Mas enquanto isso, eu só quero deixar um recado pro Chaves Metaleiro aqui. Desde aquele episódio que você, Chaves Metaleiro, mudou seu Instagram, porque você precisou mudar seu Instagram, porque o Brasil inteiro começou a ir lá no seu Instagram, que na época era Perfect Phil, tá escrito aqui embaixo, esse é o Instagram antigo dele. Ele mudou, sabe por quê? Qualquer coisa que ele fazia, ele, olha a minha música nova, aí os brasileiros lá, pague o cachê, pague o cachê, pague o cachê. Aí ele, estou na Comic Con da Argentina, os brasileiros iam lá, pague o cachê, pague o cachê. Aí ele precisou mudar o perfil, porque o brasileiro estragou o Instagram dele. Aí ele mudou. E agora, brasileiros? Ele falou mesmo na conversa com a gente, depois vocês vão lá. Ele falou, diz ele, que ele parou de usar o Instagram porque tinha muito brasileiro lá e aí ele não conseguia mais usar. Os caras ficavam zoando ele lá o tempo todo. Eu achei que ele não tava usando mais Instagram nenhum. Só que pelo que o Danilo falou, que parece que ele tá usando, só que com outro nome, né? Então talvez ele não quis passar ali também na hora que a gente conversou. O Instagram dele é @fio_perfectus_. Underline estranos. Esse é o novo Instagram dele. Pode aumentar. Pode aumentar. Deixa bem grande. Isso, pra ninguém se confundir. Então eu peço encarecidamente que vocês apareçam nesse Instagram. Sigam ele, de dia e de noite. Deixem um comentário, muito simples. Pequenas palavras, poucas palavras. Devolva o cachê.
O ano que vem, se o SBT não tiver me demitido e a gente tiver verba, Não tiver o Diguinho vai demitido. vestir a roupa do seu barriga e nós vamos pra Argentina cobrar o aluguel. Nossa, cara, ia ficar... Mano, na moral, ia ser engraçado. O Diguinho ia ter que engordar de novo. Ia ter que botar uma barriga falsa. Os caras indo na Argentina atrás do Danilo... Atrás do Danilo, atrás do Chaves, cobrando um aluguel. Cobrando cachê no caso. Pague o aluguel. Ai, caralho, mano. Mano, na moral, ia ficar muito engraçado, mano. E aí, cara, aqui eles postaram... Esse Danilo Gentili Sósia postou aqui, ó. Fio, a Insta dele aqui. E aí, ó, tá esse Instagram aqui, então. Fio, underline, perfectos, underline, estranhos. Deixa eu ver a última postagem dele. Essa aqui de 4 de outubro. Então, assim, faz um mês, mais ou menos. Deve ser o Instagram mais recente dele. Né, ele colocou aqui onde ele foi cantar, né, e tal, né, que ele canta lá com a banda dele, e tá a galera aqui já, desde que ele postou, já tá, antes do Danilo, inclusive, fazer o vídeo, né, ó, devolva lá plata, devolve o cachê, guampa torta, quem veio ver os comentários, tá, ó, cara, tem quase 10 mil comentários, a foto dele. Pô, mas tá aí então, cara, que legal, mano. Que legal é que a gente foi pro Danilo. Apareceu no Danilo, né? Quem sabe algum dia a gente não tá lá trocando uma ideia com o Danilo também no sofá, né? Ia ser foda. Bom, comenta aqui então o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. Tchau.